Boa tarde a todos e todas, boa tarde à população de Caruaru, que nos assiste pelo Facebook do Poder Legislativo Municipal e pela TV Câmara. Boa tarde aos meus colegas parlamentares. Presidente Bruno, eu lhe encaminhei hoje um ofício solicitando a exibição de uma matéria que foi divulgada, uma matéria do ABTV, né, que é a afiliada da Rede Globo em Caruaru, na segunda semana de janeiro. E eu queria lhe pedir nesse momento para que, durante os 5 minutos e meio da minha fala, essa matéria fosse exibida. Muito obrigada. Autorizado, vereadora. A equipe técnica vai disponibilizar o vídeo agora. Uma tradição de décadas pode estar ameaçada. O Alto do Moura, em Caruaru, é conhecido no mundo inteiro como um local que mantém a tradição da arte do barro, que foi popularizada por Mestre Vitalino e outros ceramistas. Mas manter essa tradição está cada vez mais difícil. É que o terreno onde é extraído o barro tem poucas reservas. Em outras palavras, o barro está acabando. O repórter Franklin Portugal foi conversar com os artesãos sobre as dificuldades em conseguir a matéria-prima. Franklin, boa noite. Olá, uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. Quem é de Caruaru, pelo menos a maioria, deve conhecer sim o Alto do Moura e sabe do foco, do trabalho que é voltado aqui, em sua maioria, pelas peças feitas em barro. Com o tempo, com o dia a dia, as pessoas, os caruaruenses, podem perder a noção do valor que há nesses trabalhos. E todo esse artesanato chama, sim, a atenção de turistas pelo Brasil afora, também de turistas pelo mundo. Para o artesão finalizar uma peça como essa, ele precisa da matéria-prima, que é um barro de uma consistência muito específica. De acordo com a associação que representa esses artesãos, essa reserva estaria com os dias contados, o que desperta muita preocupação para o legado deixado pelo mestre Vitalino. Vamos entender na reportagem. Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas das Américas. Há um século, caruaruenses batalhadores usam as mãos para produzir arte. Aqui o talento ajudou a criar uma referência no barro. A cada passo que se dá no Alto do Moura, é fácil ver várias formas que representam nossa cultura, a identidade regional. O ceramista, considerado um dos maiores da arte popular no país, e que divulgou para o mundo Caruaru e o Alto do Moura na produção das peças em barro, foi o mestre Vitalino. Só que 60 anos depois da morte do mestre, de acordo com a Associação Local de Artesãos, esse legado está sob ameaça. É que as reservas de barro próximas estão perto de esgotar. E a notícia preocupa a trabalhadores como Joane. É uma coisa que o Vitalino deixou pra gente seguir, né? Aí vai acabar, né, com o artesanato, né? O ideal era ter matéria-prima para trabalhar por meses, mas nem sempre ele consegue barro suficiente. Mas a peça grande tem que ser uma mistura boa, porque senão o barro ele racha. Racha a peça, não é perto da peça. Aí tem que ter a propriedade de um barro bom, entendeu? Essa é a área em que a Associação dos Artesãos coordena a extração do barro e faz a distribuição para os ceramistas. Mapear e ter locais adequados para a retirada não é fácil, devido à consistência que o barro precisa ter. Depois que o barro é retirado, que é molhado, que faz a mistura, a qualidade dele, o artesão conhece e define. De acordo com a associação que representa os mestres e os demais trabalhadores em barro, atualmente pelo menos 70% dos artesãos usam mais o barro de uma outra área que é particular. Quando esse material acabar, eles vão acabar voltando para utilizar o que é daqui, do terreno, que está aos cuidados da associação. A estimativa é de que com o uso aumentado, o barro só dure por aqui de 3 a 4 anos. O Alto do Moura conta com mais de 800 artesãos. Buscar apoio para a compra de um novo terreno é fundamental para todos eles. A área que já estivemos visitando, junto ao Estado, junto ao Poder Público Municipal, é uma área que vai garantir a matéria-prima para as próximas gerações, como bem disse, né, por mais 50, 60 ou 70 anos, talvez. Pois é, a gente pôde acompanhar a preocupação do presidente da associação,
que representa os artesãos em barro, e também a articulação na tentativa de resolver esse problema. Olhar para o artesanato do Alto do Moura em relação a essas reservas de barro, olhar para o futuro. Mas o que diz a Prefeitura em relação a tudo isso? A gente vai saber agora, voltando ao estúdio. A gente convidou um representante da Prefeitura de Caruaru para que pudesse detalhar melhor o planejamento para manter o fornecimento dos barros para os artesãos. Eles preferiram enviar uma nota que diz que a Fundação de Cultura de Caruaru já avalia a área com os artesãos e por representantes da Prefeitura para a futura extração do barro e que será feito o processo amigável de desapropriação do lugar, que será instaurado e concluído ainda no ano de 2022. E o AB2 vai acompanhar esse processo. Obrigada, presidente Bruno. Eu vou dizer a vocês por que o motivo de pedir a exibição dessa matéria tão importante, que trouxe à tona um problema que não é de hoje e que vem se arrastando há anos, e justamente pela provocação de vários artesãos e artesãs do Alto do Moura, nós propusemos um requerimento que pede a essa casa a realização de uma audiência pública para discutir justamente a escassez do barro no Alto do Moura, que é um problema gravíssimo, e com tempo de espera, porque o relógio está contando. É o requerimento número 129, e eu vou falar rapidinho um pedaço do conteúdo da justificativa, nesse diapasão que a gente aqui colocou, com base também nessa matéria, tem estudos científicos, tem tese de doutorado, 2 dissertações de mestrado, a gente foi buscar embasamento científico na Universidade Federal de Pernambuco. Esse pedido de audiência tem como finalidade primordial indagar sobre a escassez do barro, justamente nessa região, tão conhecida, né, mundialmente como o maior centro de artes figurativas da América Latina. A qualidade e a grandeza, né, do artesanato do Alto do Moura, que saiu das mãos de Vitalino, ganhou inclusive o Museu do Louvre, pode estar com os dias contados. Na sua tese de doutorado, o professor Ricardo Henrique de Lira, que é geólogo, diz que a formação da argila é gerada desde que o mundo foi criado, e existe um grande processo geológico para que ela se forme durante os séculos. Esse material que é gerado, não é renovável, é igual a ouro. Se acabar, não tem mais, afirma o engenheiro, que é professor do Instituto Federal de Pernambuco, em Caruaru, e autor da tese de doutorado sobre argila. O Alto do Moura, a partir da arte do barro, sustenta, como disse a matéria, mais de 800 famílias, sendo uma fonte de sobrevivência valiosa, e anualmente é retirado desse barro, tanto pelas zonarias para a construção de telha, de tijolos, e o que é que tem acontecido? No estudo técnico que tem sido feito. A argila que tem sobrado é uma argila de baixa qualidade, que como foi dito, quando as peças grandes são feitas, ou peças medianas, o tempo de cozimento nos fornos diminui, o que faz com que aquela peça ou quebre, ou se deteriore, ou seja, uma baixa qualidade do produto que está sendo comercializado. Isso é muito grave. Fora o fato que daqui a alguns anos, se nada for feito, a fonte de renda e a arte do barro vai se extinguir, porque a argila não é feito capim, que a gente corta e ele cresce. A argila não se renova. Então, a gente aqui está levando essa proposta da realização desta audiência pública, que vai envolver, claro, os artesãos, artesãs, a associação ABMAN. Certamente o vereador Ranilson Enfermeiro já está aqui, vai estar presente, conhece essa realidade, sabe que essa discussão não é de hoje. A Fundação de Cultura, a Procuradoria, os donos do terreno, porque tem uma área privada que está sendo discutida de uma desapropriação que não sai nunca, a gente quer ouvir essa parte, para que a gente tenha um encaminhamento das políticas públicas para que o Alto do Moura não esteja com o tempo, né, com o tempo contado para a produção de sua arte e que vai afetar, claro, a sua comercialização. Então, foi por isso que a gente pediu a exibição dessa matéria para mostrar a gravidade da situação. Eu tenho mais 3 requerimentos, mas eu queria dar ênfase a um outro, também uma coisa muito séria que aconteceu, que foi um acidente de bicicleta na Via Parque, e a gente faz um requerimento ao secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, o Rodrigo Miranda, para a realização de serviço de manutenção urgente nos trilhos, que são as brechas da Via Parque, onde vários ciclistas têm se acidentado. Então, eu estou com várias fotografias, que aí eu vou exibir na próxima, do Sandro Rogério, e
sofreu um acidente muito grave, está com a perna cheia de pinos, e a gente vai falar disso na próxima quinta-feira, porque depois que o Sandro trouxe essa situação à tona na sua rede social, vários outros acidentes têm sido registrados, e é algo que tem que ser feito para preservar a vida e a incolumidade física das pessoas que ali trafegam. Obrigada a todos vocês. Presidente Bruno, aqui eu termino minha fala.